Olha o paraboloide de revolução recheado, só aqui com o professor Douglas Maioli. Temos paraboloide de revolução de maracujá, temos paraboloide de revolução de coco. Não percam a promoção, R$ 2,50 a unidade do paraboloide recheado. Mas se você levar 5, só aqui com o professor Douglas Maioli, eu faço por 10, paraboloide de revolução recheado. Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. No nosso curso de Cálculo 2, vamos começar a falar sobre as integrais e vamos falar sobre as integrais múltiplas. Dentre as integrais múltiplas, vamos começar com as integrais duplas, quando eu tenho duas integrais, e com as integrais triplas, quando eu tenho três integrais. E aí daí em diante, quando tem 4, 5, 6, 7, as outras integrais múltiplas, né? Aí é só adequar ali, mas o processo de realizar, né, de calcular essas integrais é bem parecido. Vamos começar com as integrais duplas. Eu dividi a aula em duas partes para não ficar muito grande. Na primeira parte a gente vai tratar só com retângulos no domínio e na segunda parte a gente vai expandir isso para outras figuras no domínio. Porque é o seguinte, vamos começar aqui, área versus volume, né? Porque lá em cálculo 1, quando a gente falou de integral, era para calcular a área. Lembra que se eu tivesse um gráfico aqui, ó, esse daqui é o gráfico da função f de x. Se eu quisesse essa área aqui dessa região S, né, embaixo do gráfico da função f de x e entre os valores a e b no domínio, como no cálculo 1 eu só tinha uma variável independente, então um pedaço do domínio seria um intervalo, né? Nesse intervalo aqui, a gente calcula pela integral, né? A integral de a b, que é o intervalo de integração ali no meu domínio, ali em x, essa integral de f de x, que é o quê? Que é a área que eu quero embaixo do gráfico daquela função, dx, que eu estou integrando em relação a x. Essa integral nos daria essa área. Agora, quando a gente vai expandir para cálculo 2, se a gente começar falando aí de duas variáveis independentes, aí no caso já se torna essa área, a integral na verdade já se torna um volume. Porque olha só, agora eu tenho duas variáveis independentes. Então não é só um intervalo. Seria, entre aspas, dois intervalos. Um intervalo para x e outro intervalo para y. Se eu pegar dois intervalos, um intervalo aqui, ó, AB em x, um intervalo CD em y, e eu pegar essa região dentro desses dois intervalos, na verdade eu estou pegando aqui esse retângulo aqui, tá? E a gente vai começar falando sobre retângulo. Depois, na próxima aula, a gente expande. Vou pegar esse retângulo. Então, veja que um pedaço do nosso domínio agora está no plano, quando eu tenho duas variáveis independentes. Esse nosso pedaço do domínio está no plano. Por exemplo, esse retângulo, pode ser um círculo, pode ser qualquer figura, mas no plano, quando eu falo com duas variáveis independentes. A gente vai começar com o retângulo, tá? Eu tenho esse retângulo, que é um pedaço do domínio. E aí, percebe que aqui quando a gente sobe, ó, esse pedaço do domínio, quando a gente sobe, a gente tem uma placa aqui, né? Que dá para calcular a área. Quando a gente pega esse pedaço do domínio e sobe até o gráfico da função, esse azul é o gráfico da função. Okay? Aqui eu só estou representando a parte que está em cima do R. Mas ela pode continuar para lá, para cá, para lá, para todos os sentidos, tá? Eu só cortei só a parte que está em cima de R. Veja que quando a gente sobe esse domínio, a gente tem aqui, ó, um sólido. Olha esse sólido, dá para enxergar? Agora dá para calcular o volume desse sólido. Então, para calcular o volume desse sólido vai ser o quê? Uma integral dupla. Por que integral dupla? Porque a gente vai ter duas variáveis para integrar em relação a y e em relação a x. E aí percebe o seguinte, ó, essa integral aqui, a gente vai calcular de forma iterada, que a gente fala que é a integração iterada, que a gente usa ali o teorema de Fubini. Como assim iterada? Desse jeito, ó, vou pegar, copiei aqui, só para deixar mais claro destacar. A integral que está dentro desse retângulo verde aqui, a gente fala que é a integral de dentro. E a integral que está aqui no amarelo é a integral de fora. Como que a gente vai resolver? A gente vai resolver primeiro essa integral de dentro. Então percebe que essa integral de dentro é uma integral como se fosse de uma variável só, ó, em relação a y. E outra coisa, ó, integral de c a d, f de x, y, dy. Essa integral aqui é em relação a y. Então esse intervalo de integração da função da integral de dentro, esse intervalo, tem que estar relacionado com essa variável y, tá certo? O CD é em y, tá certo? Ó, o CD é em y. E aí quando a gente vai para a integral de fora, ó, é dx de AB. Esse intervalo de integração tem que estar relacionado com x, ó, tá certo? O x é de AB, beleza? Então aqui a integral de dentro seria a integral de CD, f de x, y, dy. Esse intervalo de integração está relacionado com y, tá certo? Que é a integral de dentro. Quando a gente sai, a gente tem um intervalo de integração de AB que está relacionado com x, tá certo? Dx. Então a gente vai resolver esse de dentro primeiro. Eu vou até falar, a gente faz em um espaço separadinho essa integral de dentro. O resultado a gente joga aqui no que está no quadrado amarelo. E aí a gente acaba achando no final o volume.
Então isso é integral inteirada, como se fossem integrais parciais. Lembra as derivadas parciais? Aqui vai ser integrais parciais. Calculo primeiro em relação a y, depois o resultado você calcula em relação a x, né? Ou seja, você considera y variável e depois você considera o x variável. Dá para trocar? Dá para trocar, a gente vai mostrar isso. Mas nessa aula, como é só números aqui, o intervalo de integração vai sendo só números, porque a gente está trabalhando com retângulo, se a gente trocar esse x com y aqui, é só trocar esses valores aqui só para ficar coerente. Na próxima aula você vai ver que quando a gente trocar o y e o x aqui, aí já fica um pouquinho mais complexo para você fazer a troca aqui, porque não é só trocou o x para cá, o y para cá, troca também os intervalos de integração, ok? Quando não é retângulo, não é desse jeito. Aí, antes da gente partir para o nosso primeiro exemplo, só vamos relembrar da soma de Riemann, que a soma de Riemann é a definição de integral que a gente viu lá em cálculo 1. Aqui também em cálculo 2 é a mesma coisa. Lembra que a gente queria calcular essa área? Como que a gente poderia calcular essa área? Aí é o seguinte, a gente pegava a área e dividia o nosso domínio em um certo tantos de espaços, tipo 3 espaços. Para cada espaço a gente colocava um retângulo, né? Esse retângulo pode ser o ponto médio, pode ser o maior ponto, no caso aqui, ó, desse intervalo aqui. Qual que é o maior ponto da função? É esse, né? Ou pode ser o menor ponto, que é do jeito que está. Vamos pensar no menor ponto. Então, para cada espaço a gente pegou o menor ponto e isso foi a altura daquele retângulo. Dá para calcular a área de cada retângulo? Dá. Como que é? Ó, se você dividiu aqui igualmente, a área de cada retângulo vai ser o mesmo tamanho, né? dx, né? Delta x ou dx. Então, esse dx aqui é o tamanho da base do retângulo. E a altura vai ser o valor da função no ponto que eu escolhi, f de xi. Então, perceba que para cada retângulo vai ser a área do tamanho da base vezes a altura. Base vezes a altura. Esse daqui é o tamanho de cada retângulo. Aí eu vou fazer uma somatória, somar o que? A área de todos os retângulos, essa somatória. Somar a área de todos os retângulos. Eu vou chegar numa área aproximada da área que eu quero, mas tem uns pedaços sobrando. Aí o que eu faço para não ter espaço sobrando? Eu faço a quantidade de retângulos ir para infinito. Então, quando eu faço essa quantidade de retângulos ir para infinito, quanto mais aumenta a quantidade de retângulos, menos espaço sobra e mais a soma das áreas dos retângulos vai se aproximando ali da área que eu quero. Então, esse limite tendendo ao infinito, dessa somatória de todas as áreas dos retângulos, na verdade vai ser a área. E é isso que a gente define como integral. Okay? Percebe que a somatória aqui virou que símbolo? Símbolo de integral. Tanto é que o símbolo de integral não é S estendido, um S alongado, justamente S do quê? De soma. Porque o que é uma integral? Uma integral é o quê? É uma somatória quando o n vai para infinito, ou seja, uma somatória de infinitos termos. Isso é uma integral. Né? A integral de a a b, né, dos pontos do intervalo de integração, f de x dx, dá o que a gente acabou de ver. Então, mas a gente vai resolver a integral com esse limitão aqui? Não vai resolver a integral porque a gente viu depois que a integral é primitiva, né? É antiderivada. Ou seja, o que eu faço? Penso na derivada? Pense no processo inverso que você encontra uma fórmula para integral. Então, derivar é fácil. O que a gente faz? Pensa no processo inverso, que você vai ter uns processos mais rápidos, umas fórmulas mais rápidas, regras mais rápidas, para calcular a integral do que por esse limitão. Apesar da integral ser definida por esse limitão, a gente não vai calcular por esse limitão, né? Não vai pensar como se fossem antiderivadas, né? Ou contraderivadas. E você vai ver que a gente vai precisar usar muita tabelinha de integral lá do cálculo 1. Eu falei para você guardar, para você ficar aí do seu lado, a tabela de derivados do cálculo 1, a tabela de integrais também, tá? Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo a tabelinha de integrais. Pega aquela tabela, se você perdeu, não tem problema. Pega aqui na descrição do vídeo aquela tabela que você vai usar bastante. E se você pensar isso daqui de retângulos para duas variáveis, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que dividir tanto y em uma certa quantidade de intervalos, tanto x em uma certa quantidade de intervalos. E aí eu vou ter retângulos aqui, né? Vou ter retângulozinhos. Cada retângulozinho dá para calcular a área daquele retângulozinho. E aí eu vou subir uma altura. A altura vai ser o quê? A altura pode ser, por exemplo, igual aqui, o ponto menor valor. Então, daquela região aqui, qual que é o menor valor da função? Aí eu subo uma altura daquela altura, que bate lá no menor ponto, dentro daquele quadradinho. E aí eu faço isso para todos. Olha só, eu vou ter vários paralelepípedos. De base aqui retangular aqui, e uma certa altura, dependendo do valor da função, naquele quadradinho, naquele retângulozinho. E aí a mesma coisa, o que a gente vai fazer? Qual que é a área, o volume, isso agora é volume, né? Qual que é o volume de cada paralelepípedo? É dA, perceba que dA aqui é o quê? É a área de cada área da base. Porque aqui era só um comprimento, né? Agora aqui o dA é a área da base de cada quadradinho,
vezes o F, que é a altura do paralelepípedo, então a área da base, vezes a altura, eu vou ter o volume de cada paralelepípedo. E eu vou fazer duas somatórias. Por que duas somatórias? Porque eu vou somar tanto assim, como assim, ó, como em linhas, como em colunas. Então aqui para a primeira linha, eu vou somar todo mundo, todas as colunas da primeira linha. Aí depois eu vou para a segunda linha. Então, por exemplo, eu vou para o I1, aí eu somo o volume de todo mundo aqui. Eu vou para o I2, somo o volume de todo mundo aqui, né? Que é a mesma coisa, que somo o volume de todo mundo que está aqui. Aí depois lá na segunda todo mundo está aqui, na outra todo mundo está aqui. Quando eu percorrer todo mundo, ou seja, através dessas duas somatórias, eu vou ter a soma do volume de todos os paralelepípedos. Só que vai ser aproximado, porque tem uns espacinhos sobrando. É só fazer o quê? É só fazer um limite, tanto m, que é a quantidade de partes que eu dividi o y, como n, que é a quantidade de partes que eu dividi o x, e para infinito. Então aqui eu divido em infinitas partes, aqui eu divido em infinitas partes. O que acontece quando eu faço a soma desses infinitos paralelepípedos, né? A soma desses volumes, infinitos volumes de paralelepípedos, vai dar o volume que eu quero. Né? E percebe que aqui é duas somatórias, por isso que vai ser duas integrais. Cada somatória virou uma integral. Então o volume vai ser o quê? A integral dupla dessa região aqui da função dA, né? Ó, a mesma coisa, ó, integral do AB, mas no caso aqui é dessa região aqui, né? Esse é o R. É a região lá do domínio que eu quero calcular o volume. Da função, no caso agora é função de duas variáveis independentes, dA, que é a área da base, né? E esse dA vai aparecer bastante. Por quê? Porque eu falei já que pode ser dx, dy ou dy, dx, né? E quando for três variáveis, pode ser dx, dy, dz, ou dz, dy, dx. Você escolhe a ordem da integração das variáveis, mas aí você tem que trabalhar com os intervalos de integração conforme a sua escolha, tá? A gente vai vendo isso aí no decorrer das aulas, né? Aqui no caso eu posso fazer dessa forma, né? Esse dA ser dy dx, né? Aí no caso foi o que a gente já explicou, né? O dy é de CAD, tá coerente, e o dx que é o de fora é de AB, tá coerente, tá? Então a gente chega aí também através da soma de rima numa integral dupla aqui para calcular o volume. Agora vamos para um exemplo prático. Vamos colocar no papel como que a gente calcula essa integral dupla. Ó, calcule o volume do sólido sob o gráfico da função f de xy, x mais y. Então, o cinza aqui, ó, só para você ficar claro, ó, a gente tem o x vermelho, o y verde e o azul aqui é o z, tá? O cinza é o chão, é o plano xy. Esse verdinho aqui, escurinho aqui, é o gráfico da função x mais y. Vai ser um plano, né? Perceba que é do primeiro grau. Lembra que o primeiro grau sempre vai ser um plano, né? Primeiro grau, primeiro grau. Então vai ser esse plano aqui meio inclinadinho, tá? Esse plano aqui é o gráfico da função f de xy. Só que eu quero o quê? O volume sob, ou seja, embaixo do gráfico dessa função, e delimitado por um retângulo lá no domínio, lá no chão. Qual que é o retângulo? Entre 0 e 1, ok? Sempre o primeiro é x e o segundo é y, tá? O x está entre 0 e 1, então perceba aqui, ó, o x0 e o x1, que aqui é x, né? Aqui é y. O x entre 0 e 1 e o y entre 0 e 2. O y de 0 até 2. Então eu fiz esse retângulo aqui embaixo. Esse retângulo é no domínio. Então se eu pegar esse retângulo e subir ele até chegar no gráfico do f de xy, que é esse daqui, a gente vai ter esse sólido, tá? Perceba que aqui eu tenho essa parede, ó, que eu estou conseguindo ver essa parede e essa parede, tá? As paredes lá do fundo é os tracejados que a gente não está conseguindo enxergar. Mas consegue enxergar essa e essa. O resto está lá para trás, a gente consegue enxergar. Mas dá para imaginar como que seria o sólido que a gente vai calcular o volume, tá? Então a gente quer calcular o volume desse sólido aqui. Embaixo do gráfico da função f de xy, que é o x mais y, e delimitado no domínio por x entre 0 e 1 e o y entre 0 e 2. Vamos começar com retângulos, depois a gente expande aí. Então como que vai ser? Bom, o volume, eu já falei que vai ser uma integral dupla da nossa função. Qual que é a função? X mais y, né? Da nossa função x mais y. E aí, o que eu faço? Eu faço primeiro dx, dy, eu faço dy, dx, tá? Aí você escolhe. Vamos fazer, por exemplo, dx, dy? Vou fazer dx, dy. Se você quiser fazer o contrário, não tem problema. Só que aí tem que ser coerente. Coerente como? Olha só. Qual que é a integral de dentro? Aqui, ó, essa integral de dentro. Qual que eu escolhi para ser de dentro? Dx.
Então, olha só, se eu comecei com dx, essa integral de dentro tem que ser um intervalo em x. Qual que é o intervalo em x? 0 a 1. 0 a 1. E depois? Depois é o y. Qual que é a integral depois que eu saio dessa? Aí eu caio nessa outra integral que é dy. Então aqui tem que ser o intervalo de y, que é o quê? De 0 a 2. De 0 a 2. Como a gente calcula essa integral dupla? É simples, ó. No começo, depois que você ficar craque, aí você pode fazer tudo numa linha só, tá? Mas no começo é bom você pegar essa integral de dentro e fazer o cálculo dela separado, tá? Faz o cálculo dela separado, o resultado aí você joga aqui nessa integral principal, tá? Fica mais fácil. Antes da gente começar, só uns toques. Lembra que eu falei de derivadas parciais para a gente prestar muito bem atenção nas constantes quando vai derivar? Tem que ver o que é constante. Por quê? Derivada de constante sozinha é zero. Derivada, tá? Derivada de constante sozinha é zero. Agora, se uma constante tiver multiplicado uma função, a constante mantém e a gente deriva a função. Lembra? Aqui a gente também tem que prestar atenção. Olha a tabela de integrais e presta atenção no que é constante e o que acontece com a constante. Por exemplo, se eu for integrar uma constante, por exemplo, dx, fica o quê? Ó? Fica a constante vezes a variável. Essa é a regra, né? Aí a gente vai coloca o mais c, mas eu vou esquecer o mais c por enquanto, tá? Para integral definida, né? Porque a gente vai começar a calcular só com integral definida mesmo, tá? Mas se eu vou calcular a integral de uma constante, fica o quê? A constante vezes a variável. Então, se a constante for x, fica ax. Agora, se eu pegar uma constante dy, fica o quê? A y, que é a constante vezes a variável. Qual variável que é? O y, tá? Então, não vai pegar integral de 3dy, e aí você vai colocar lá 3x. Cuidado, qual que é a variável? É y. Então, aqui vai ser 3y. E cuidado de outra coisa também. Se a gente estiver calculando, por exemplo, integral de x² dx, integral de x² dx, beleza? É em relação a x. Então, qual que é essa integral? Lembra que soma 1 no expoente e passa dividindo? X ao cubo sobre 3. Agora, se for integral de x² dy, aí o que acontece? O y é variável, que eu estou integrando em relação a y. E o x², ele é constante. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma constante. Eu estou integrando uma constante. Qual que é a forma de constante? Fica a constante vezes a variável. Então, fica a constante, porque isso daqui eu estou considerando constante, que eu estou integrando em relação a y, tá? Constante continua, que eu estou considerando constante. E aí, o que eu faço? Eu coloco a variável. Ok? Então, no caso, nessa integral, x² eu vou considerar como constante. Qual que é a integral de constante sozinha? Mantém a constante e multiplica pela variável. Qual que é a variável? Y. Só que tem que tomar cuidado. Se for uma constante multiplicando uma função, vamos supor que eu estou calculando aqui, ó, 1a vezes f de x, constante multiplicando uma função. Aí a constante mantém e a gente integra a função normal, tá? Se for uma constante sozinha, fica a constante vezes a variável. Se a constante estiver multiplicando a função, a constante mantém, não multiplica a variável, né? A constante mantém, e aí eu integro a função de x ou de y, né? Depende, se for f de x em relação a x, f de y, dy em relação a y, né? E aí eu integro normal sem pensar na constante, tá? Então presta bastante atenção no que é variável, no que é constante e na tabelinha que eu vou deixar aqui para vocês, que é lá de cálculo 1. Presta atenção, o que acontece com a variável, o que acontece com as constantes, tá? Então vamos começar essa daqui. Essa daqui, lembra que para a gente começar pela integral de dentro. Então o que eu faço? Vai no cantinho do seu caderno e coloca lá. Qual que é a integral de dentro? Integral de 0 a 1 de x mais y dx, tá? Só copia isso. Só a integral de dentro. Então vai lá no cantinho do seu caderno, pega a integral de dentro. Aí não interessa se tem 20 integrais. Pega de dentro, faz no cantinho. Okay? No caso, quando a gente colocar aqui, a gente já vai ter a resposta. Mas se tiver 3, pega de dentro, faz essa resposta no cantinho. Depois você coloca lá a resposta. Aí vai sobrar 2 integrais. Faz a mesma coisa. A que sobrou, a de dentro que sobrou, faz em outro cantinho. Tá? Principalmente agora no começo, facilita muito isso. Deixa bem mais organizado. Então eu peguei essa integral de dentro e coloquei no cantinho. Vamos calcular ela, esquece o resto, tá? Integral de 0 a 1
de x mais y dx, porque eu escolhi para colocar o x dentro, tá? dx, x é variável, y é constante. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular aqui, ó. Qual que é a integral? Uma soma a gente faz termo a termo, né? Qual que é a integral de x dx? Lembra que é x elevado a 1? Aí a gente soma um expoente e passa dividindo, né? Então, a integral de x fica o quê? X elevado a 2 sobre 2, ok? Porque aqui seria x elevado a 1. Como que eu integro uma função potência? Soma 1 no expoente e passa aquele expoente dividindo. Mas, agora o y, cuidado, eu estou considerando ele constante porque eu estou integrando em relação a x. Como que eu integro constante? Fica constante vezes a variável. Qual que é a variável da vez? X. X. E aí eu vou calcular isso daqui, ó. Esse é o resultado dessa integral. E essa integral entre 0 e 1. Não é que o intervalo entre 0 e 1? Aí eu vou substituir em quem? Eu derivei em relação a x, não foi? Então eu vou substituir em x, tá? Então duas coisas. Eu tenho que saber bem qual que é que eu estou integrando em relação a quê. Estou integrando em relação a x? Tá. Então o x é variável e y é constante. Então na hora de integrar você presta atenção nisso. E na hora de substituir também, porque você vai fazer o quê? Você vai substituir na variável. E se eu integrei em relação a x, o x é variável. Eu substituí o 1 e o 0 na variável x. Então vamos lá. Vamos trocar o x por 1 primeiro. Troca aqui, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 mais y vezes 1, né? Menos, lembra que se você não lembra bem integral de cálculo 1, volta lá, assiste algumas aulas de integral de cálculo 1 para você relembrar bem, tá? Lembra que a gente substitui o valor final menos o valor inicial, né? Então substitui por 1, depois faz menos substituindo por 0, né? Que é o valor final inicial. No caso aqui vai ser 2 menos substituindo por 0, tá? Bom, substituir já todos os x por 1. Agora vamos substituir todos os x por 0. 0 ao quadrado sobre 2 mais y vezes 0. Perceba que aqui vai zerar tudo, né? 0 vezes y é 0, 0 ao quadrado é 0, sobre 2 é 0, 0 mais 0 é 0, então essa parte vai zerar tudo. Nem precisa mais trabalhar. Aqui vai ficar como? E 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 sobre 2. Mais y vezes 1 dá y, né? Y aqui zerou. Então o resultado dessa integral deu o quê? Meio mais y. O que eu faço? Agora eu vou lá na minha integral principal. Eu não tinha aqui a integral de 0 a 2 dy. E dentro aqui, não tinha essa integral? Isso. Só que essa integral eu já sei que é igual a meio mais y. Então eu vou tirar essa integral aqui e no lugar dela eu vou colocar meio mais y. E agora eu vou fazer a integral em relação a y. Vamos fazer essa integral aqui em relação a y. Agora, y é a variável, tá? E meio é constante. Quando eu integro constante, foi o quê? Constante vezes a variável, né? Constante vezes a variável. Quem que é a variável? É y. Mas agora eu vou integrar y em relação a y. Aqui é uma função potência, que é y elevado a 1, né? Soma 1 no expoente, y elevado a 2 sobre 2, né? Y elevado a 2 sobre 2. Se você tá perdido aqui, professor, da onde saiu esse y sobre 2, quer dizer que você não lembra bem a integral lá de cálculo 1. Relembra bem a integral de cálculo 1, depois volta para essa aula, tá? Para essa aula você entender bem, você tem que dar bem claro como que funcionava a integral, as regrinhas, as formulazinhas integrais de funções elementares lá de cálculo 1. Olha a tabelinha, se você esqueceu de alguma coisa, volta a ver algumas aulas, tá? E aqui é essa integral. Calculei. É de 0 a 2? De 0 a 2. Só que eu integrei em relação a y. Então, eu vou substituir esses valores aonde? Em y. Então, vamos lá. Vamos trocar primeiro o y por 2, né? Então, vai ficar meio vezes 2. Troquei o y por 2. Mais o y ao quadrado sobre 2. Troco o y por 2. Menos o ponto inicial. Troco o y por 0. Meio vezes 0 mais 0 ao quadrado sobre 2. Aqui também zerou, tá? Nem sempre vai zerar essa parte, né? Se zerar, você esquece, só vai zerar tudo, né? Aí você esquece essa parte, só faz a conta aqui. Se não zerar, aí você faz a conta até o final, né? Aí aqui é só, aqui é conta. Depois que você substituiu, é continha. Zerou, beleza, vou esquecer essa parte aqui. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? Vai sobrar 1. Aqui é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. 1 mais 2, tá? Cortei o 2 com 2, sobrou 1. E aqui 2 ao quadrado é 4. E 4 dividido por 2 é 2. E o resto zerou. Não preciso colocar. 1 mais 2 é 3.
Pronto, essa é a resposta. 3. Ok? Então o volume é 3, né? Para ficar melhor, você pode até colocar aqui 3, por exemplo, unidade de volume ou 3 unidades de medida ao cubo, né? Porque a área é ao quadrado e volume é ao cubo. Tipo, metro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Qual que é a unidade de medida? Aqui esse 1 é o quê? É 1 centímetro, aqui seria centímetro cúbico. Aqui é 1 metro, aqui é 3 metros cúbicos, né? Então, se você escrever desse jeito, 3 unidades de volume ou 3 unidades de medidas ao cubo, que seria centímetro cúbico, metro cúbico, né? Dependendo de qual é a unidade de medida, os 3 está correto. O importante é que o volume é 3 a resposta, tá? Bom, mas professor, só uma pergunta. Você escolheu colocar o x dentro e o y fora. Se eu fizesse, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para você, professor, ó. Eu vou também calcular do x mais y, tá? Só que eu não vou calcular dx dy, vou calcular o contrário, dy dx, tá? Dá certo? Dá. Só que você tem que manter coerente os intervalos aqui de integração. Qual que está de dentro? dy. Essa integral, então, aqui de dentro tem que ser o intervalo em y. Qual que é o intervalo de y? 0 e 2. Então, aqui tem que ser 0 a 2. E o x, que é o de fora? Aí sim, esse daqui que é o x, de 0 a 1. Então, perceba que não é só eu vir aqui trocar esse dx e y. Eu tenho que também pensar também no intervalo de integração. Se for só número, trocou, acabou, seja feliz, vai dar certo. Ou seja, essa integral aqui vai dar o quê? Vai dar 3. Então, se você fazer essa integral, a gente viu que dá 3. Testa aí, treina. Para você treinar, treina. Calcula essa integral dupla agora para o vídeo. Calcula essa integral dupla. Integral de 0 a 1, de 0 a 2, xy, dy e depois dx. Você vai ver que vai dar 3 também, tá? Então percebe que dá para trocar esse dx dy, só que a gente também tem que trocar aqui. Se for só número, é só trocar. Se não for só número, que pode aparecer letra aqui nas integrais, aqui, né? Nesses intervalos de integração. Aí a gente tem que fazer algumas continhas a mais, tá? Mas calcula essa daqui, você vai ver que vai dar 3. E aí, então, faz sentido, né? Então a gente não precisa ficar preso, tem que ser sempre x primeiro e depois y, né? Eu posso colocar y primeiro e x depois, que a resposta dá a mesma. Vamos agora falar um pouquinho sobre o teorema de Fubini, né? Que eu falei que é o teorema que mostra que a gente calcula integral dupla ali de forma iterada, né? Depois ele tem expansão para 3 mais variáveis, né? Integral tripla são 3 integrais iteradas, né? Então perceba que eu tenho uma integral dupla aqui de uma função dA, ó, perceba que apareceu dA, em uma região R, né? Eu posso calcular de forma iterada, desse ou desse jeito, ó, dos dois jeitos tá certo, né? Se eu pensar que a minha região é definida por um retângulo, tá? Ou seja, o x está entre duas constantes e o y também está entre duas constantes. Aí eu posso fazer a integral que eu quiser, né? Eu posso fazer a integral o quê? Da minha função, primeiro, entre c e d, dy, porque o y está entre c e d, e depois o resultado dela eu jogo na integral de ab dx, porque o x está entre a e b. Ou eu posso fazer o inverso, eu posso calcular a integral de ab da função dx, né? Porque o x está entre a b, e o resultado eu jogo dentro de uma integral cd em relação a y. Aqui está mais ou menos o desenho, como que funciona, né? Porque, por exemplo, se eu for calcular a integral em relação a y, eu considero x constante. Quando eu considero x constante, eu só estou pegando aqui, ó, uma linha aqui da nossa superfície. E a gente está calculando essa área aqui, ó. Então, se eu pegar esse x constante, por exemplo, escolher esse x, eu vou ter essa linha aqui. E a integral em relação a y vai me dar essa área, né? Mas como o x é constante, mas eu mantenho o x, eu não escolho o valor do x. Eu considero ele constante, mas ele ainda fica ali como x. Então, na verdade, eu encontro uma fórmula para encontrar as áreas das placas aqui se eu cortar esse sólido aqui paralelo ao eixo y. E aí depois, em relação a y, a mesma coisa, né? Eu considero o y constante e vou encontrar as áreas, né? E aí quando eu calculo essas integrais inteiradas, uma dentro da outra, eu vou obter exatamente o volume do sólido que eu quero. Vamos ver mais um exemplo? Esse exemplo aqui, ó. Calcule o volume do sólido sob o gráfico de f de x, y igual a 1. Então perceba que 1 é constante, a função é constante, ou seja, onde que é o z1? Ó, aqui é o z1. Aqui é o z1. Então é pegar um plano de altura 1. Pega um plano paralelo, uma placa paralela ao chão, de altura 1. E essa placa vai infinito para todos os lados. Okay? É o gráfico dessa função aqui. Okay? É um tecido, uma placa, né, que é paralela ao chão de altura 1. Podia ser de altura 2, né? Se fosse 2, aí ia ser a mesma coisa, paralelo ao chão, mas de altura 2.
Então eu quero o gráfico sob, né, o volume sob o gráfico dessa função, que ó, a tampa de cima aqui é a parte do gráfico que eu quero. Só que ele vai para infinito para todos os lados. Delimitado pelo retângulo. Que retângulo no domínio? Aí 0,2, então primeiro x, depois y, né? O x02, o y03. Então perceba que o x vai de 0 até 2, aqui está x, aqui está y. E o y vai de 0 a 3. Então de 0 a 2 e o y de 0 a 3, eu faço esse retângulo lá embaixo. É o retângulo do chão. E aí eu vou subir até chegar no gráfico da função 1, que é esse daqui, ó. Então eu tenho esse paralelepípedo aqui. Dá para calcular esse paralelepípedo sem integral? Dá. Vamos ver que a resposta vai dar mesmo. Ó. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Eu pego qual que é o tamanho do comprimento dele. Qual que é o tamanho do comprimento dele aqui? Ó? É 3, né? Não é 3 aqui? Ó? Vai de 0 até 3, é 3. A profundidade dele é 2. Né? E a altura dele, qual que é a altura dele? É 1. Né? Comprimento 3, profundidade 2. Então é só pegar ali, comprimento vezes a profundidade vezes a altura. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Tem que dar 6 o volume aqui na integral. Vamos ver se a integral dá 6? Porque ó, eu coloquei esse exemplo porque é um jeito que a gente sabe calcular. Mas a integral tem que dar a resposta, né? Vamos ver se dá. Como eu vou calcular? Vou ter que calcular uma integral dupla da minha função, né? Aí aqui a gente coloca a nossa função. Né? No caso, nossa função é o quê? É 1. Então, vou colocar aqui a função, que é 1. E aí você escolhe a dx, dy, dy, dx. Eu vou colocar dy, dx dessa vez, tá? dy, dx. Como eu coloquei y aqui dentro, então essa integral tem que ser o intervalo de y, que é o quê? De 0 a 3. Quando é só número é fácil, né? Agora, quando é letra, já muda um pouquinho. O próximo exemplo a gente vai ver com letra. E depois a integral de fora é o dx, então essa integral de fora tem que ser o intervalo de x, que é de 0 a 2, tá? Então perceba que aqui eu tenho a integral de dentro, que é essa daqui, ó. Vamos calcular essa integral aqui separadinho, tá? Como eu ensinei. Então vou colocar lá separadinho de 0 a 3. Opa! Separadinho de 0 a 3, 1 dy. Vamos calcular essa daqui. O resultado a gente joga lá, tá? Calcula desse jeito. Pega a integral de dentro, faz separadinho num cantinho, depois você joga na integral principal, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Vamos calcular a integral primeiro. A integral de 1 dy. 1 é uma constante. Como que é a integral de uma constante? É a constante vezes a variável. Qual que é a variável? É y, porque eu estou integrando em relação a y. E essa integral vai ser o quê? De 0 a 3. Eu vou substituir o 3 e o 0 aonde? No y, não integrei em relação a y, então vou substituir no y. Então troca ponto final, troca o y por 3, 1 vezes 3, menos o inicial, troca o y por 0. 1 vezes 0. Tá? 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 0 dá 0, né? Vai ser 0, 3 menos 0 dá 3. Então aqui, por enquanto, a integral de dentro deu 3. Né? Percebe que a gente está começando aí com integrais mais simplesinhas. Né? Para aprender é bom começar a integral simplesinha. Não dá para começar a aprender aí umas integrais dupla, tripla com umas funções super complexas. Não dá certo. Tem que começar aí a aprender com umas integrais simplesinhas e vai dificultando aí as integrais, né? Pegando integrais mais difíceis conforme vai avançando o estudo. Né? Mas a gente vai fazendo exercícios também aí, colocando no canal, de integrais duplas, triplas aí, um pouquinho mais complexos. Mas para aprender é bom começar devagar, né? Quem viu meu vídeo de cálculo, não faça cálculo antes de fazer esse vídeo, viu o que eu falei, né? A matemática é uma escadinha, então tem que começar do simples. E aí, se você começar do simples, você sobe degrau em degrau, você vai chegar no complexo. Se você quiser pular lá nos complexos direto, você vai cair, não vai dar certo. Tá, então tinha aqui ó, a integral de 0 a 2, vou colocar o de fora, tá? Dx. E dentro dessa integral tinha essa integral de 0 a 3, 1 dy. Essa integral de 0 a 3, 1 dy, eu já fiz a conta, deu 3. Então vou colocar aqui 3, tá? Vamos calcular agora a integral, só que agora a integral em relação a x. De novo eu tenho uma constante? Não é uma constante. Qual que é a integral de constante? A integral de constante é a constante vezes a variável. Só que no caso a variável é x. E isso é que de 0 a 2, né? De 0 a 2. 0 e 2 eu vou substituir aonde? Na variável. Eu integrei em relação a x, minha variável da vez é x. Então vamos lá substituir. 3 vezes o x troca por 2, menos 3 vezes o x troca por 0, né? Então troquei todos os x por 2, só tinha 1, menos aí troco todos os x por 0, só tinha 1. 3 vezes 2 dá 6, menos 3 vezes 0 dá 0. Opa!
6 menos 0 dá 6, né? Aí, por exemplo, unidade de volume ou unidade de medida ao cubo, né? 6, ó, perceba que deu 6. Mesma coisa, ó, mesma coisa que eu falei. Se você quiser calcular essa integral, né, dessa mesma função 1, tá? E aí você quiser calcular o contrário, dx dy, aí você tem que pensar aqui em relação. O integral de dentro é x, então esse daqui tem que ser um intervalo em x. Qual que é o intervalo de x? É de 0 a 2. E o de fora em relação a y de 0 a 3, tá? Se for só número aqui, beleza. Se você troca aqui, troca os números aqui, dá na mesma. O resultado vai dar 6, tá? Que é o que a gente viu lá no teorema que a gente acabou de ver de Fubini. Aí uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Qual que é a área do retângulo lá do chão? A base. Qual que era da base? 3 vezes 2 é 6, tá? A área da base não é 6? É. Que é igual ao volume? É. Por que que isso aconteceu? Porque a altura é 1. Porque não é base vezes volume. Se eu pegar, por exemplo, um paralelepípedo, né, base vezes altura, desculpa. Se a altura for 1, base vezes 1, o volume é igual a base. Okay? Por que que eu quero que vocês percebam isso? Lembra que se a altura for 1, se eu tenho um paralelepípedo, né? Na verdade, se eu tenho um sólido ali reto, né? Ou seja, a base é igual a superfície por cima, né? A tampa ali, ele for reto, tá? Se a altura for 1, a área da base vai ser igual ao volume, que eu vou multiplicar por 1. Lembra disso para a próxima aula, tá? Que eu vou falar disso. Se a altura for 2, obviamente já mudaria, né? Porque seria a área da base vezes a altura 2. Aí eu dobraria, o volume seria o dobro da área da base, tá? Mas no caso, a altura é 1, você vai multiplicar por 1, a área da base vai ser igual o volume, tá? Significam coisas diferentes. A área da base é metro quadrado, o volume é metro cúbico. Então, por exemplo, a área da base aqui seria 6 metros quadrados. O volume aqui seria 6 metros cúbicos, né? Significaria coisas diferentes. Mas o valor, ok? Seria igual, 6, né? Tá. Agora vamos expandir um pouquinho mais. A gente só tá, por enquanto, em facinho, que é o quê? Só número, ok? X e o Y tá delimitados por número. Vamos dificultar um pouco. Pessoal, na próxima aula, então, nós vemos a parte 2 aí dessa aula sobre integral dupla. E aí sim a gente vai ver como funcionaria o teorema de Fubini para quando a região do domínio, quando tem duas variáveis independentes, não é um retângulo. O que a gente faz? Aí é um pouquinho mais complexo. Vamos deixar para a próxima aula. Abraços, não esquece de deixar o curtir no vídeo.